Mas aí o paciente, Sérgio, vai te perguntar: Sérgio, quanto tempo eu vou ter que fazer esse tratamento? Boa. Vamos lá, essa é uma questão importante que a gente tem que ter, gente, muito bem definida. Isso vai depender, lógico, né, do grau da lesão, Boa. do grau de funcionalidade que ele tem, que aí a idade relacionada ao tipo de capacidade física. Eu não gosto muito de falar de idade, porque tem pessoas de 60 anos que tem uma capacidade física melhor do que o de 20. Então, a idade ela é só uma relação, tá? Mas a capacidade física que esse atleta apresenta é muito importante. Muito importante, E muitas vezes, aquilo que a gente faz e a resposta que ele faz dentro da avaliação também para mim é muito importante, que tem pessoas que respondem muito bem e rápido e tem pessoas que Mais não lento. respondem rápido, É. né? Mas em média, assim, com certeza, no mínimo 3 meses esse atleta vai ficar na fisioterapia com grau 1, Boa. tá? Menos que isso vai ser impossível. É o que eu imagino também, né? Todo paciente. A academia é muito bom, pro atleta é bom, para nós também que estamos ali trabalhando. Mas o trabalho essencial é para a cabeça do atleta. É. Porque um atleta que gosta de jogar tênis, que gosta de jogar beach tênis, ele ficar fora do esporte é a pior coisa que tem. É. E isso da cabeça, até lembrei de alguns casos que eu tive, Sérgio, que assim, o paciente, por mais que ele não teve uma lesão grave, mas se a parte cognitiva não foi trabalhada para chegar nessa estabilidade, por mais que o tornozelo tá estável mecanicamente, e eu sinto na mão, testo lá, na cabeça dele não tá. Exato. Mas por quê? Ele não teve essa vivência de transição para chegar na quadra de uma forma orgânica que a gente deseja, ou seja, ele acabou voltando antes do tempo, não fez o tratamento de fisioterapia completo, não retornou à consulta do médico para ter a liberação de retorno para a quadra. O tipo de solo que mais traz o entorse de tornozelo é a quadradura, É isso aí. tá? Esse é o tipo. Mas, Opa! né? Lembrando que o que mais lesiona os atletas é o atleta que disputa o tênis nas dois tipos de quadra. Transita, né? Transita entre as quadras com uma preparação inadequada. É. Então, quando a gente está falando de preparação, gente, a gente já está falando de prevenção de lesões. E isso também vai ser trabalhado na reabilitação. Então, assim, o que os estudos mostram? Que o que mais lesiona é o atleta mal preparado. É isso E aí. não é. Fala, tenista! Muito bem-vindo ao nosso canal, esse canal que é feito para você que, como nós, amamos os esportes com raquetes. E o tema de hoje é sobre essa imagem que você vai ver. Hoje vamos falar sobre a lesão mais prevalente em membros inferiores. Nossa, Sérgio, que coisa é essa? Hoje nós vamos falar sobre lesão de pé e tornozelo, que é o entorse de tornozelo, que é a lesão que mais acontece no tenista quando a gente fala de lesão traumática. Hoje meu companheiro de bancada aqui, Dr. André Lage, ortopedista especialista em esporte. E aí, Andrezão, como é que tá? E aí, Sérgio, tudo bom? Poxa, quem vê essa imagem fica chocado do que aconteceu, né? E até quero que a gente coloque essa imagem na sequência, ó, ele dando tchauzinho de muleta, uma imagem emblemática do esporte, mas porque é algo que acontece com frequência. A gente não chega a ver tanto no circuito, mas no esporte amador, que é o nosso público aqui do programa, principalmente, acontece demais, Sim. né? Eu tenho muitos casos, muitos pacientes, e a gente sabe que quando mal diagnosticado e maltratado o entorse de tornozelo, que parece uma coisa simples, o futuro não é promissor. Exatamente, você que aconteceu isso, principalmente a gente vai falar bastante aqui, que teve aquele entorsezinho leve, grau 1, que na semana seguinte estava sem dor e voltou pro esporte. A gente vai falar bastante disso aqui, porque você pode ter maiores problemas. Mas antes de começar, a gente vai dar o nosso start no programa, que é o nosso flip de moeda. Cara, coroa, André? Cara,
Você ganhou pra variar, né, gente? Quem acompanha o nosso programa aqui é só perco no sorteio. Tem o Começa com você, Andrezão, vamos lá. Legal, vambora. Então, assim, torce de tornozelo, a gente vai simular para vocês exatamente como é o nosso atendimento, como chega, quais são as principais dúvidas, e a partir daí você vai ver que essa discussão vai agregar muita informação para você e, claro, que para as pessoas que você treina, que você cuida e que você assiste aí no seu dia a dia. Bom, o paciente chegou com a famosa aquela típica marcha, né, claudicando, edema no tornozelo, muita dor. Eh, Nesse momento, Sérgio, quando o paciente chega dessa forma, primeiro que já mata que é tornozelo, né. Mas a grande questão que eu gosto de analisar quando o paciente entra no consultório é, se ele consegue andar, aonde que é esse inchaço e qual o biotipo do paciente. Por quê? Pacientes acima do peso, mulheres, são fatores de risco já para ter uma lesão mais grave. E quando a pessoa não consegue nem encostar o pé no chão, mais ainda de ter um sinal de instabilidade, né? E foi mais ou menos o que aconteceu com o Zverev, né? Uhum. Inclusive no vídeo do Zverev, a gente percebe que quando ele desliza, ele tem aquele mecanismo bem clássico de lesão lá do compartimento lateral do tornozelo. Então o pé dele, ele trava no solo, ali na ponta do pé, a perna dele, a tíbia, faz uma rotação com supinação do tornozelo. E isso leva aquele estresse ligamentar, e por isso que ele teve a lesão dos 3 ligamentos do tornozelo, né. Então nesse momento que o paciente ele entra pra mim, aliás, eu queria até te fazer uma pergunta, já que eu que tô sacando aí pra você. Você percebe nos seus pacientes maior público do sexo feminino? De entorse de tornozelo? Uhum. Eu acho que pra mim ele é equilibrado, mas mais pro sexo feminino. E não só no esporte, até no dia a dia, Dia a dia, né. né. E a gente pode explicar um pouco disso. A mulher, ela tem uma tendência a uma frouxidão ligamentar. Tem essa parte dos ligamentos, que é o que estabilizam, né, que a gente chama de estabilizadores estáticos do tornozelo. A mulher tem ela um pouco mais flexível, então tem essa tendência maior, né. E um outro fator importante também, André, que eu acho que a gente tem que deixar claro, por que que ele acontece mais para lateral do que para a parte medial? Porque a parte medial, a gente tem um ligamento bem, eh, que compõe muito bem ali, que é o ligamento deltoide, e a parte óssea também, ela faz uma congruência muito boa. Então você tem uma estabilidade muito maior, né? Em contrapartida, no compartimento lateral, nós temos 3 ligamentos ao invés de um, mas eles são É separados, isso aí. né? Além disso, a parte óssea também, ela tem uma abertura maior, né? E o tênis é um esporte que exige lateralidade, esse Bastante. deslocamento lateral. Então, o que eu só vou, assim, complementar um pouquinho do que você falou, que foi perfeita a sua análise biomecânica. Tudo que aconteceu, o peso completo do corpo de um cara de 2 metros de altura caiu sobre o tornozelo. Pois é, Por isso que a lesão foi tão grave, com né? certeza. E Sérgio, eu também percebo mais o sexo feminino com entorses, apesar que no nos estudos não tem essa diferença, mas eu fui pesquisar nos últimos 3 anos o número de atletas que teve do circuito lesão, e a gente teve mais mulher. Então Uhum. a gente teve aí umas 5 mulheres, e o Zverev de caso mais grave do sexo masculino. Então, por mais que a literatura não mostra isso, a gente percebe e sente isso na nossa experiência, que a gente realmente atende mais a mulher. Então, essa é a primeira dica aqui do programa hoje. Mulher tenista tem que se preocupar com o tornozelo. Boa. E uma coisa também muito legal, André, como você falou aí de sintoma, da sintomatologia, como o atleta chega para a gente na clínica, quais são os principais sintomas que um profissional de saúde, um fisioterapeuta, um professor de tênis que está ali na quadra, um juiz de tênis que está ali, tem que observar nesse atleta no primeiro momento
que pode levar ele a pensar que é uma lesão mais grave ou mais leve? Primeiro é ele realmente estar com uma dor acima do normal, né. A gente já teve entorse de tornozelo, a gente sabe que, poxa, no momento que você já levanta, começa a andar rápido, você já presume que não é uma lesão grave. Uhum. Agora, por exemplo, se a gente continuasse vendo o vídeo do Zverev, a gente percebe o quanto que ele sofre, ele não consegue realmente apoiar o pé no chão para andar, isso já é um sinal, um critério de gravidade. Uhum. E inclusive, o que independente de ser grave ou não, o recomendado em um entorse é não voltar pro esporte, né. Não adianta você, mesmo com uma lesão parcial, ainda mais no esporte que muda muita direção, Uhum. você forçar e você ter uma lesão pior e ter algo, que vai realmente levar até um procedimento cirúrgico. Então, o que eu avalio sempre é o mecanismo de trauma, a evolução inicial desse mecanismo de trauma, e isso já garante porque apenas 21% dos entorses de tornozelos são entorses graves. Então, realmente, é muito pouco. Hum. E aí cria ah, aquela imprudência do atleta do tênis que, por ter um entorse, não vou no pronto-socorro, não vou no médico, amanhã eu vou jogar de novo, amanhã eu vou estar bem, vou jogar de novo. Faz uma botinha. Uma botinha, gelinho e amanhã volta pro esporte. Então a gente, por mais que essa porcentagem não é alta, mas a gente não pode esquecer que dentro das classificações de entorse, a gente tem lesão grau 1, grau 2, grau 3, e isso no futuro pode ocasionar uma instabilidade crônica do tornozelo. E aí aquela, lesão mal diagnosticada e às vezes por uma negligência do atleta, isso pode comprometer o futuro dele na quadra de tênis, né, e até levar ele a um procedimento cirúrgico. Você chega a pegar esses casos de pacientes com muito tempo de entorse não diagnosticado, que chega lá pra você, eu tô com um tornozelo que não melhora e nem cheguei a fazer nenhum tipo de exame, nem clínico, nem diagnóstico? Sim, a gente tem esse índice altíssimo do atleta amador, tá? De É mesmo? pessoas que migraram, por exemplo, do futebol para o tênis, que Hum, é uma tendência tá, natural, porque o futebol ele machuca mais que o tênis, muito né? mais. Exatamente por ter um solo diferente, ter a bola e ter o atrito entre os jogadores, então ele machuca mais mesmo, né? Isso já é comprovado. Então há uma tendência com a idade chegando desse atleta migrar para outros esportes, e o tênis é um deles. Então muitas vezes chega na clínica um atleta que teve um entorse de anos, ele nunca tratou, e aí quando ele começa a jogar tênis que precisa dessa lateralidade, desse controle, dessa estabilidade, Ele ele se começa a sentir dor. E aí, André, a gente não pode ficar muito pasmo, mas é a realidade nossa do dia a dia. A gente começa a observar, por exemplo, edema ósseo, que é inflamação óssea, artrose de tornozelo, tá? E uma instabilidade muito grande. Aí que o cara vai falar, poxa, por que que eu não tratei? Uhum, Porque foi um entorse grau 1, grau entre 1 e 2 lá atrás, que não tirou ele do esporte. O que que ele fez? Ele fez gelo, uhum. fez uma botinha, ficou 2 semanas sem jogar, depois voltou, falou, tá tudo ótimo, beleza. Só que qual é o critério que a gente tem que entender? O pé e tornozelo, eles são articulações que estabilizam o nosso corpo. E quando a gente fala de alguns esportes como o futebol e o tênis, por exemplo, que exige muita propulsão, né, movimentos de salto, mudança de direção, aceleração e desaceleração, ele é o precursor do movimento. Então, por exemplo, se pegar o tênis, um saque no tênis, ele começa no pé. Começa no pé. Então, se você não trabalhar bem os membros inferiores, não tiver estabilidade, você não vai conseguir jogar. Sim. Então, é muito importante a gente alertar a galera, que assim, o entorse grau 1, você falou dos 3 graus, né? Como que eu observo na clínica isso? O entorse grau 1, ele é um entorse que gera dor, mas ele não atinge tanto a funcionalidade. Essa pessoa consegue andar, Uhum. ele consegue ter um dia a dia normal, Normal. só que se ele precisar de uma estabilização lateral, ele vai sentir. Hum, É o único movimento. Se ele colocar um estabilizador ali, sim, fizer uma botinha, ele vai conseguir jogar. Só que o ligamento está lesionado. sim. E ele, se ele lesionado, ele fica mais frouxo, a articulação vai ficar mais instável. E se for evoluindo assim, vai chegar um dia que a conta vai chegar e ponto, né?
O grau 2 ele já é um entorse que limita mais a funcionalidade. Aí, nesse Sim. caso, o cara vai pisar, vai sentir dor, Tá tá mancando, mancando. já Então, tem uma frouxidão ali que você percebe no ligamento, né, aquele quadro exatamente. mais exuberante, tornozelo mais inchado, às vezes hematoma. É, então, e por exemplo, nós que fazemos o pronto atendimento na quadra, para a gente é importantíssimo observar o quê? O que acontece nos primeiros 2, 3 minutos com esse atleta. É isso aí. Se ele tiver um inchaço, hematoma, essa limitação funcional, De é imediato, porque né. imediatamente tira do É, jogo. tira do jogo. É isso Pode aí. tirar do jogo porque ele vai ter maiores problemas, tá? Infelizmente isso acontece. Não é uma coisa que a gente gosta de fazer. Imagine que ninguém gostou de ver o Zverev saindo da quadra porque era uma final, né? Sim, ele Um tá jogo jogo importante importante contra o Nadal, né. contra o Nadal, um grande adversário que ele queria ganhar, mas infelizmente a condição física não permitiu e tá tudo bem, É. né? Vamos para a próxima. E o grau 3 ele é realmente mais grave, né? Geralmente ele tem lesões de tecidos moles mais associados, não é só a lesão ligamentar, aí você vai ter lesão de retináculo, lesão muitas vezes de cápsula articular. Então, uma lesão mais grave que realmente precisa de um cuidado maior, tá? É. Mas na clínica que a gente acaba recebendo, muitas vezes é grau 1 e grau 2, tá? E muitas vezes ele teve uma lesão grau 1 que depois evolui para o grau 2 porque não tratou Não tratou, novamente. né. Eu já pego muito 2 e 3, né, reforçando o que o Sérgio tá falando, né, que falou muito bem exatamente cada estágio, o quadro clínico que se encontra, que o grau 1 ele é aquele estiramento ligamentar, então é exatamente o que o Sérgio falou, é aquele ligamento que tá irritado. O grau 2 ele já é a lesão parcial do ligamento, então aquele ponto de atenção e realmente não dá para voltar para o esporte. E o grau 3 já é lesão total. Dentro das lesões anatômicas, a gente tem uma outra classificação de grau 1, 2 e 3, sendo que grau 1 é um ligamento acometido, que o mais comum é o talo fibular anterior. O grau 2 são 2 ligamentos acometidos, talo fibular anterior e o fíbulo calcâneo. E o terceiro, que foi o caso do Zverev, que teve a lesão dos 3 ligamentos do compartimento lateral, onde realmente ele teve que ser submetido a um procedimento cirúrgico. Evoluiu muito bem, por isso que ele continua aí entre os top 10, no circuito, e essa é a mensagem importante do quadro clínico dele, do relato de caso do Zverev que a gente tá colocando aqui. Por quê? Porque se bem tratado, vai voltar a jogar com performance, não é o fim do mundo. Se você fizer um tratamento bem feito e ele ficou parado durante 6 a 8 meses, Exato. parado entre aspas, né, fez toda a parte de tratamento de Fora do esporte, né? reabilitação, cirúrgico, tudo, mas voltou em alta performance. Então, assim, tem que ter seriedade realmente nessa lesão. E aí, legal também, André, você como médico cirurgião, colocar para a galera quais são os critérios que a gente pensa em cirurgia para esse tipo de atleta. Sim. Primeiro, o paciente, ele, a gente sempre, nas lesões mais leves, que são as mais comuns, grau 1 e grau 2, ela sempre tem o tratamento conservador, clínico, e assim, sempre dá certo, tá? Agora, supondo que chegou uma lesão mais avançada, grau 3, primeira coisa que a gente tem que identificar é qual é o tipo de atividade esportiva que ele desempenha. Então, por exemplo, tênis. Você falou perfeitamente sobre os movimentos que levam esse estresse no tornozelo. Aceleração, desaceleração, aterrissagem do saque, a mudança de direção rápida, o sprint, a velocidade. Ou Uhum. seja, o tornozelo é uma articulação que o tempo inteiro sendo trabalhada. Então, primeiro a gente tem que identificar um esporte que exige muito dessa articulação. Eu preciso de estabilidade no tornozelo. Qual o tipo de performance que esse esportista ele desempenha? É um atleta de alta performance? A coisa muda, porque aí Uhum. envolve retorno precoce, envolve manter a performance normal, às vezes patrocinador que tem envolvimento, temporada. Então a gente tem que pensar em colocar esse atleta o mais rápido possível. E claro que a cirurgia vai garantir isso de uma forma mais precisa. Mas supondo que não é esse cenário, é o cenário conservador. A gente insiste no tratamento conservador em torno aí até 3 meses. Se nesses primeiros 3 meses a gente percebeu que o atleta não está avançando e está desenvolvendo uma instabilidade, mesmo
no dia a dia normal, isso já é um ponto de atenção para a gente preferir a cirurgia, Uhum. tá? É claro que o tratamento clínico, ele é muito mais responsabilidade do paciente do que propriamente do médico e do fisioterapeuta, porque é o paciente indo fazer a reabilitação, cuidando da parte clínica do corpo dele, não fazendo exageros em relação ao tornozelo, não voltando antes do tempo para a quadra. Então, se ele seguir isso tudo muito bem feito, ele vai ter provavelmente um sucesso. E claro que, né, aí elogiando o teu trabalho, Sérgio, ter um bom fisioterapeuta faz uma extrema diferença. Então a gente tem a instabilidade, a dor contínua após os 3 meses, o retorno ao esporte que leva a ele não ter confiança por conta dessa frouxidão em diversos movimentos que a gente identificou, e o exame clínico, que a gente pode fazer vários testes, desde testes dinâmicos até testes, um exame clínico simples, por exemplo, um teste de gaveta, onde a gente percebe que a instabilidade perpetua. Uhum. Aí é o momento da gente intervir de fato. Perfeito. Espero que vocês tenham entendido que o André fez um bom paralelo entre o caso do Zverev com o nosso dia a dia, né, André? Porque o nosso dia a dia a gente consegue ter mais tempo, né? A gente consegue avaliar bem isso, 2, 3 meses. E aí a fisioterapia é essencial nesse momento e tem que ser muito bem feita. Lembrando que se esse atleta perdeu os 3 ligamentos, ele perdeu a base de estabilização estática que a gente fala, né? Que é o que fica parado. E aí ele precisa ter uma estabilização dinâmica muito melhor. Então, toda a musculatura do pé, intrínsecos do pé, da musculatura do tornozelo, isso tem que estar muito ativo, panturrilha e trabalhos de estabilidade com esse atleta, tá? Porém, se é um atleta de alto nível, de alta performance, que tem uma cobrança maior, que tem um patrocínio e ele precisa realmente de performance mais breve, muitas vezes a opção é pela cirurgia mesmo, porque ele precisa ter estabilidade o quanto antes, Sim. certo, André? Mas até, Sérgio, elogiando, né, a fisioterapia, que realmente hoje a fisioterapia esportiva avançou muito, o critério de retorno de quadra, tratando com reabilitação e tratando com cirurgia, o tempo, ele é o mesmo na literatura. Exato. Então, você tendo um bom especialista na fisioterapia do esporte, você consegue agregar o mesmo tempo de retorno para a quadra de uma cirurgia. Então, isso tudo tem que ser realmente muito bem discutido para indicar uma cirurgia. E por isso que eu prefiro esperar esses 3 meses para saber como que esse paciente evoluiu nessa primeira fase. Uhum. E se eu tô percebendo que ele tá cada vez melhor e já nos testes dinâmicos, já muito seguro e sem dor, isso já é um critério que eu sei que vai dar muito certo. Perfeito, Vai dar muito certo. perfeito. E Sérgio, o Zverev então chegou no meu consultório, eu fiz o diagnóstico clínico, fiz o exame, os testes positivos para instabilidade, fiz um ultrassom, identifiquei a lesão ligamentar do tornozelo dele, uma lesão extensa, encaminhei para você fazer o tratamento. Ele chegou para você primeiro dia, como que é a sua abordagem com esse atleta? Boa. Bom, primeira coisa é observar quanto tempo ele tem de lesão, né? Então, provavelmente, se esse atleta é um atleta incomum, nossa, eu já vou saber, porque você já vai me falar. Então, qual é o tempo de lesão? E aí, de novo, a gente observa esse atleta desde que o momento que ele entra na clínica, para a gente entender essa parte funcional. Vai chegar de muleta, vai chegar andando? Como é que tá essa marcha dele? Tá mancando, não tá mancando? Tá jogando. Às vezes o cara não tá mancando, mas tá jogando a carga toda pro outro lado que ele tá protegendo, né? E isso é uma coisa interessante de falar. É, um pouco do que o André acabou de falar em relação à cirurgia, eu vou falar também em relação a esse primeiro atendimento, né? Embora tenha passado com você antes, eu vou até voltar um pouquinho, André. Aquele cara que estava na quadra, que a gente fez aquele primeiro atendimento com ele. Cara, como é que é a conduta que a gente tem que ter? A literatura fala o seguinte: o padrão ouro de tratamento para esse atleta, que antigamente, no modo antigo, era repouso, anti-inflamatório, pé para cima e gelo, tá? Isso mudou muito com a fisioterapia. Então, hoje, a fisioterapia esportiva trabalha como? Um trabalho funcional ativo desse atleta com controle, né, desses sintomas. O principal deles, a dor, a mobilidade e a estabilidade. Boa. Então, qual é o nível que a gente vai conseguir trabalhar de movimento com esse atleta que não estimule a dor?
e que a gente consiga melhorar a mobilidade e melhorar a estabilidade. Então, isso a literatura mostra hoje Uhum, que é muito melhor do que esse atleta ficar parado. com certeza. Então, eu já vou pensar nesse atleta que você me mandou Uhum, dessa forma. tá. Independente de como esse atleta vai chegar, a gente já vai pensar num trabalho funcional com ele. Que muitas vezes é só pôr o pé no chão, porque esse cara Sim, tá me colocando o pé no chão. sim, já Às perde vezes, a parte de propriocepção, né, propriocepção, atrofia mais a musculatura. exato, estimulação da musculatura, estimulação dos vasos sanguíneos, Hum, estimulação de todo o sistema linfático, boa. né? A panturrilha, ela é uma bomba, né? Uhum, O coração manda sangue para baixo e ela manda o líquido para cima. Então, no tornozelo, quando está imobilizado, a panturrilha está em desuso. Então, a gente perde essa funcionalidade também. Então, a primeira coisa que eu vou olhar, como é que esse atleta está funcionalmente, tá? Beleza, chegou andando claudicando, a gente vai avaliar por quê? É a uhum, dor, é a instabilidade, porque isso também acontece. Às vezes o sim. cara passou por um processo de lesão que ele teve muita dor, ele tem mais medo de pôr o pé De no chão, pisar, né. de pisar, do que realmente é a É. dor, tá? Às vezes ele passa com a gente tratou um pouquinho, ele já sai andando e fala, poxa, mudei muito, mas é que ele estava mais com mais medo do que realmente era a sintomatologia, né? Sim. Então avaliamos isso, essa parte funcional, depois a gente vai avaliar a parte mais estática, fazer um exame físico com ele, para entender como está essa região, tem edema ainda, tem inchaço, tem hematoma. Muitas vezes, dependendo do prazo que ele chega com a gente, esse hematoma já não está mais no local, mas ele já está mais abaixo, já está saindo. Esse edema, você gosta de fazer alguma coisa? Seja alguma compressão, algum tratamento? O que que você percebe que dá efeito? Muito, o efeito melhor para edema, assim, eu gosto muito de trabalhar com drenagem, Legal. tá? Então eu ensino o Uhum. meu atleta a fazer Uma a autodrenagem. autodrenagem, fazer a liberação dos gânglios que a gente chama. Uhum. Existem os gânglios inguinais, né? E o gânglio poplíteo principalmente, são os principais. Então eu ensino ele a fazer isso Boa. e a bomba panturrilha, Uhum. Mexer. mexer. É isso aí. Então, o que que a gente faz? A gente libera, aciona, que eu brinco até com eles. Fala, cara, entenda que esse gânglio aqui é como se fosse uma torneira. Hum. Você vai abrir esse registro para a água passar. Sair. E quem é que vai mandar? A bomba. Então, você faz o quê? Pé para cima, exercício. Exercício. Movimento, cara. Então, é uma lesão que, se ela for muito bem administrada nessa fase inicial, ela evolui muito bem, Sim. né? Por quê? Tem dois pontos importantes aqui. Como ela é uma lesão traumática, você tem o efeito da lesão e você tem o efeito do, dessa articulação e desse membro parado. E a gente sabe que o efeito do desuso ele é muito grande. Então a Sim. musculatura fica parada, perde força, a articulação parada perde lubrificação e fica rígida. E no tornozelo e pé nós temos muitas articulações. Então o nosso trabalho ele vai de mobilizar toda essa parte do pé, de estimular essa musculatura intrínseca do pé, da panturrilha. Pô, avaliei, beleza. Vi lá que esse cara tem um edema, tem um hematoma, tem dor local, então a palpação em toda a região ali ela é fundamental nesse momento. Na palpação, a gente consegue diferenciar se essa lesão é mais ligamentar ou se tem uma lesão óssea Você associada, também. Uhum. né? Que muitas vezes no exame você não conseguiu ver, mas no exame clínico, palpando, a gente consegue ver. A gente avalia também o compartimento medial, porque às vezes, por exemplo, o Zverev, que fez esse entorse muito grave em inversão, ali você tem a tíbia batendo na região medial ali, que você pode ter um edema medial. Às vezes o cara chega com dor nos dois pontos. Nos dois lados, é. E aí ele fez o quê? Uma lesão ali, uma Sim. inflamação. Então é importante a gente palpar esse pé e tornozelo como um todo, né? É como se a gente estivesse realmente monitorando ali para entender que local que tem realmente a dor, tá? E que tecido que é essa dor. É um tecido mole, né? A cápsula ali em volta, que é aquela região que protege também, pode ser que ela fique aderida, sem movimento, dolorosa. Então essa avaliação ela é extremamente importante, Sim. tá? Beleza, eu fiz isso, aí eu vou para a parte muscular, para entender o que é de falta de força, o que é uma inibição artrogênica, né? O que é uma inibição artrogênica? É um efeito que o cérebro acaba desligando o músculo quando você tem dor, quando você tem lesão, passa por uma Pra cirurgia, proteger. para proteger. Uhum. Então a gente avalia isso também, tá? E aí a nossa conduta vai ser em cima dessa avaliação, do quadro clínico funcional que ele apresentou, do nível de dor, do nível de mobilidade e do nível de ativação muscular que ele tem nesse momento. Mas aí o paciente, Sérgio, vai te perguntar: "Sérgio,
quanto tempo eu vou ter que fazer esse tratamento? Boa. Vamos lá, essa é uma questão importante que a gente tem que ter, gente, muito bem definida. Isso vai depender, lógico, né, do grau da lesão, Boa. do grau de funcionalidade que ele tem, que aí a idade relacionada ao tipo de capacidade física. Eu não gosto muito de falar de idade, porque tem pessoas de 60 anos que têm uma capacidade física melhor do que um menino Sim. de 20. Então, a idade ela é só uma relação, tá? Mas a capacidade física que esse atleta apresenta é muito É muito importante. importante, E muitas vezes aquilo que a gente faz e a resposta que ele faz dentro da avaliação também para mim é muito importante, que tem pessoas que respondem muito bem e rápido e tem pessoas que Mais não lento. respondem rápido, É. né? Mas em média, assim, com certeza, no mínimo 3 meses esse atleta vai ficar na fisioterapia para um grau 1, Boa. tá? Menos que isso vai ser impossível. É o que eu imagino também, né? Todo paciente quando me pergunta, eu já falo, ó, o Sérgio vai conduzir, mas se prepara para uns 3 meses pra gente ter critérios que vão te liberar pra quadra, né? Então, claro que são 3 meses que vai ocorrendo uma progressão, Com né? certeza. Então, mas para ele estar em nível de estar na quadra já com uma certa desenvoltura e segurança, 3 meses é o tempo seguro para a gente ter essa evolução com o nosso paciente. Eu gosto de trabalhar assim, lógico que são parâmetros, né, André? Uhum. E aí isso pode variar de pessoa, de lesão, mas assim, grau 1, se a gente está pensando no atleta como um todo, aqui nós estamos falando de processo de reabilitação. É o retorno ao esporte, 3 meses. Grau 2, são 6 meses. Nossa, são 6 meses? Lógico, eu estou falando desde o momento que aconteceu a lesão até o retorno seguro ao esporte. É. Pode ser que aconteça antes? Sim. Por isso que eu estou falando que depende, é uma referência. Depende da capacidade física funcional, de que nível de atleta que é, do comprometimento que esse atleta vai ter com o trabalho de reabilitação, o quanto que ele vai se envolver em termos de frequência na físio, de reproduzir as coisas, de seguir as orientações, de mudar a alimentação. Sim. Então tem vários fatores aí, né? 3 meses, muita coisa acontece, né? Muita coisa, né? Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Então, assim, uma coisa que a gente tem que pensar, gente, é o cuidado que nós temos que ter com nós como atletas, né? Então, se você realmente vai se propor a fazer um trabalho de reabilitação, é o que eu falo todos os dias para meus atletas. Cara, o trabalho ele é seu. Eu só sou uma ferramenta. É. Eu vou dar só para você a direção do que É você isso vai aí. fazer. E quando o atleta assume isso, a resposta é muito melhor. É, e eu gosto também, nesse conceito, Sérgio, de mostrar para o paciente a seriedade do problema que ele tem, né? Porque todo mundo acha que o entorse de tornozelo tive um entorcezinho, tive uma coisinha e tal. Mas isso pode ser determinante para você voltar previamente à lesão. Uhum. Então, talvez esse fato na tua vida impossibilite que você volte a ter uma alta performance. Então, toda consulta eu falo: "Ó, você tá entendendo a seriedade do que a gente tá tratando? Você tá entendendo que a gente tem 3 ligamentos ali, que eu preciso que eles cicatrizem muito bem Exato. para aguentar você deslizar no saibro, fazer uma aceleração e desaceleração na quadradura, aguentar um ritmo de jogo de 2 horas". Então, eu gosto muito de ter o paciente sempre enxergando a seriedade do que a gente tá fazendo, né. Perfeito. E aí você falou de um ponto muito importante, André, que a gente não falou tanto das causas, né, Uhum. funcionais relacionadas ao tênis, por exemplo, ou até o beach tênis, né, que é um solo muito instável. A Tem areia é muito entorse. muito entorse porque é muito instável. Você pode É, ter um banco de areia no lugar, você pode ter um buraco no outro, né? Então realmente é é. muito instável. Mas o que que é interessante que a literatura traz, a gente acho que já falou isso em alguns programas aqui. O tipo de solo que mais traz o entorse de tornozelo é a quadradura, É isso aí. tá? Esse é o tipo. Mas, Opa, né? Lembrando que o que mais lesiona os atletas é o atleta que disputa o tênis nas dois tipos de quadra. transita, né. Transita entre as quadras com uma preparação inadequada. É, Então, quando a gente está falando de preparação, gente, a gente já está falando de prevenção de lesões. E isso também vai ser trabalhado na reabilitação. Então, assim, o que, que os estudos mostram? Que o que mais lesiona é o atleta mal preparado. é isso E aí. não é o tipo de solo. O saibro ele só pode, né, a gente teve o Zverev aí, né, no caso que ele teve a lesão no saibro,
Mas o saibro ele tem 2 pontos que ele pode provocar o entorse de tornozelo. Se a pessoa não sabe deslizar, claro que o Zverev sabe deslizar, mas você vê que o pé dele, ele prende no saibro, e ele poderia prender em qualquer piso. E o outro fator é em relação ao tempo de quadra, porque os jogos de saibro demoram mais tempo, os ralis são maiores, e isso leva a uma fadiga do atleta, ele perde o controle neuromuscular por conta do cansaço, e isso instabiliza as articulações, principalmente do tornozelo. Então esses são os 2 critérios para o saibro ter entorse de tornozelos. Mas sem dúvida, o que a gente vê isso de forma muito bem disseminada é que a quadra dura, ela que é o maior fator por conta desse atrito de parar, acelerar, mudar de direção. Então, e aí, Sérgio, é uma coisa muito legal que eu faço nos meus atletas. Quando eles chegam para mim, um paciente normal, não teve entorse, e aí ele quer fazer uma preparação para o tênis. Eu preciso enxergar esses fatores de risco de todas as articulações. Quando eu vou olhar o tornozelo dele, eu vejo primeiro os fatores mais predominantes, né? Então, sexo feminino, paciente que tem comorbidades, por exemplo, tabagista, paciente com uma idade um pouco mais avançada, que às vezes já perdeu a musculatura, Sobrepeso, obeso, né? sobrepeso, que com certeza tem igual você falou, né? 2 metros de altura gerando uma força no tornozelo, né? E a altura está nos fatores de risco, assim como o sobrepeso. A gente tem os fatores anatômicos, né? Então, aquele paciente que tem o pé mais supinado, a tíbia, a vara, o paciente que ele tem um má controle postural, isso influencia muito. Pacientes que tiveram entorses antigos, igual você citou do futebol, né? Já tive em outros esportes mais comuns, né? Como basquete, vôlei, futebol. E paciente com baixa musculatura na região de membro inferior. Então, esses critérios, eu já falo, esse paciente tem alto risco. Tendo alto risco, ele tem que ter trabalho de estabilidade nesse tornozelo. Exato. Sérgio, como que ele pode estar prevenindo e fazendo um controle legal desse tornozelo para melhorar a estabilidade? Boa. A gente vai falar de prevenção de lesões, né? Tem uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, porque assim, você fala, poxa, o Zverev não trabalha a prevenção de lesões? Trabalha, gente. Só que assim, um trabalho de uma lesão traumática, a gente não consegue prevenir 100%. No caso dele, foi o risco que aconteceu. O pé prendeu, o ponto. risco. Tanto que foi um atleta Foi um atleta. nos últimos 3 anos, né? Então, assim, não é uma coisa que, poxa, era prevenível aquilo? Provavelmente não. Ele Sim. prendeu o pé e caiu, um cara alto daquela forma no pé e teve a lesão tão grave, tá? E mesmo assim, não fraturou. E não fraturou. Então, talvez a musculatura Ainda estabiliza, deu uma segurada. E aí, o que é importante a gente entender, né? O que a gente pode prevenir, né? Então, esses fatores que você falou, André, sensacional, porque assim, você foi muito bem. E 2 deles aí são essenciais, tá? Controle postural e a força de membro inferior. Esses 2 a gente consegue trabalhar muito bem na físio. Lógico que voltado para quê? Para estabilidade. Então, o trabalho ele tem que ser voltado para estabilidade pensando no esporte tênis. Então, se a gente está falando de tênis ou de beach tênis, né? Tem uma pequena diferença. Aliás, tem 2 diferenças bem gritantes aí para membros inferiores. Uma é o tipo de solo, aí ela é mais estável. E o outro que o beach tênis salta-se muito mais. Principalmente numa perna só. E você tem um parceiro do lado que às vezes pode estar junto com você e ele aterrissar no parceiro. Exatamente. E aí o controle vai, né? É muito mais difícil. Mas pensando num cenário onde o que a gente consegue mais fazer de prevenção para esse atleta? Pensar na estabilidade. Então, o primeiro ponto, avaliar a estabilidade desse atleta. Aí não adianta ficar fazendo aquele teste de Romberg, pezinho apoiado. Você tem que avaliar a estabilidade dinâmica desse atleta. Como ele salta, como ele aterriza, como que ele faz esse deslocamento lateral, como que ele salta à frente, como que ele desacelera o movimento. Então, tudo isso é avaliável. Fazendo essa avaliação, partindo daí, a gente vai fazer um trabalho voltado para a estabilidade. E estabilidade também não é só fazer o trabalho de equilíbrio ali em cima do bozu e da bolinha. Estabilidade, muitas vezes, é fazer esse atleta acelerar o movimento com controle,
desacelerar o movimento com controle. Aí não é só mais o tornozelo, a gente está falando de quadril, a gente está É, falando de coluna, a gente está falando de todos os músculos que estabilizam o movimento para evitar que essa carga vá toda em cima do pé. é. E eu até lembrei, Sérgio, de alguns programas anteriores nossos, que a gente teve o professor de tênis aqui, né? Uhum. Referências na área, e que eles falaram muito disso, que quando eles começam a dar aula para a pessoa, às vezes eles trabalham muito mais essa consciência corporal do que a própria bola e raquete, que é o que às vezes a gente vê o professor querer colocar um carrinho de bola pro aluno bater e às vezes ele não sabe nem ter visão de espaço do corpo dele ali na quadra, Uhum. né? Então, por isso que é importante. A gente tem muitos professores que nos assistem, né? Então, acho que a mensagem para vocês, principalmente, é justamente essa: ter essa percepção do quanto de consciência corporal e controle neuromuscular esse aluno tem. Porque se ele não tiver, você precisa desenvolver isso nele. Tá? A gente, tudo bem, a gente tem preparador físico, mas ainda não é algo muito eh, Utilizado. utilizado e procurado, né? Então, o papel do professor, do educador físico, que tá lá na quadra, é ter isso inserido no treinamento, e não só insistir na bola e raquete o tempo inteiro, né? E isso é algo até, o retorno do nosso atleta que tá voltando pra quadra, o primeiro treino que ele tem que fazer com o professor ou com o técnico é um trabalho de deslocamento. Exatamente. Porque ele precisa ter ele precisa testar todos os tipos de deslocamento que um jogo envolve para saber, poxa, ele tem estabilidade, ele tá apto Hum. para começar a treinar com volume de bola. Porque se ele continuar não tendo essa preparação, ele vai querer bater da mesma forma que ele estava batendo antes, e o risco dele ter uma nova lesão Então, ou dor crônica ou instabilidade crônica é alta. Então essa preparação, e eu sinto muita falta nisso, Sérgio, essa passagem de médico, fisioterapia e quadra, existe um gap dessa parte de liberação para quadra, e essa parte eu não vejo muito manejo. E assim, a gente, né, como profissional de saúde, a gente tá aberto, né? Se o professor quiser ligar para mim, quiser falar com você, Sérgio, o que que eu exato. faço com ele aqui dentro da quadra? O que que eu preciso avaliar? O que eu preciso enxergar? E isso tem que ter. O educador físico, o professor de tênis, ele tem uma formação em saúde. Exato. Então ele tem que aplicar isso no esporte. Ele não pode simplesmente colocar lá do mesmo modo operante com os outros alunos que ele está fazendo treino, porque esse é um aluno que está vindo de uma doença, de uma patologia. Exato. É que a gente tá um pouco fora da curva, né? Uhum. Que eu, como tô dentro de uma unidade de tênis, eu faço esse trabalho já há muito tempo e para Presencial, mim né? Presencial. presencial e já faz parte do nosso orgânico fazer. Uhum. Mas não é todo mundo que é Não assim, é? né? Então a gente chama isso de gesto esportivo. Então vamos voltar aqui para o nosso atleta com entorse de tornozelo. Ele vai chegar numa fase que só os exercícios de fisioterapia já não fazem mais efeito. Então ele já está evoluindo para um retorno ao esporte. Sim. Então a gente tem todos os critérios de retorno, todas as avaliações. Hum. Passou nessa avaliação, você vai começar a retornar. E o retorno ao esporte, ele não pode ser de uma vez, ele tem que ser gradativo. E esse trabalho feito em conjunto entre o fisioterapeuta e o professor é essencial. É, A gente flui assim, ó, como manteiga. é. Porque aí numa conversa, muitas vezes, a gente, cara, ó, ele está evoluindo, aqui ele já faz isso, isso, isso. Legal a gente começar um trabalho de deslocamento lateral, deslocamento anterior. Se quiser trabalhar ali no quadradinho mais leve com ele, até ele ganhando confiança. Porque o que o atleta perde não é só a parte muscular, não é só a estabilidade do pé, né? O atleta perde também a percepção de espaço, Uhum. a Sim. percepção, o tempo de bola, ele perde muitas vezes o tempo de bater na bola. Sim. Então, assim, eu já tive atletas que falam assim, cara, parece que eu vou ter que reaprender a jogar. É. Ficou 6 meses sem jogar. Nossa, eu vou ter que reaprender. Eu falo, não, vai voltar. Sim. Só que vai voltar à medida que você começar a trabalhar isso, né, com uma frequência maior. Daqui E a tiver pouco, ó, confiança, né? a memória motora, ela tá aí. Tá aí, é. Só que você precisa se
readaptar ao espaço quadro. Então É, nós estamos falando de espaço, não estou falando nem de movimento, nem de gesto, é. né? Então tem todo esse trabalho, André, que a gente precisa fazer em conjunto, e quando a gente faz em conjunto, o resultado é outro. Ele é mais rápido, ele é mais eficaz e mais eficiente. É, e até esse cenário que você trabalha, Sérgio, em alguns clubes grandes também aqui em São Paulo, e isso favorece até o próprio mercado da academia, do tênis, porque se você insere o atleta nessa transição de retorno ao esporte, esse atleta não tá parado fora da quadra. Ele tá indo na quadra, fazendo os educativos e funcionais, os treinos dinâmicos de estabilização, ou seja, para quem é o dono do empreendimento, esse aluno não tá faltando e não tá com atestado e depois vai querer esse retorno. Ele tá usando a quadra de uma forma preventiva para ele, e isso agrega saúde, agrega esse aluno continuar nesse clube porque ele vê a seriedade que tem lá dentro. O profissional de saúde, o fisioterapeuta, ele consegue ter um contato direto com ele, enxergar o que está acontecendo ali na quadra. Então, assim, novamente eu reforço, né? O tênis está crescendo no nosso país, está virando cada vez mais um esporte, uma geração de atletas de alto nível. E se a gente não cuidar dessas crianças, se a gente não ensinar cultura dentro da saúde, da preparação física, a gente vai perder muitos talentos. E eu até, falando um pouquinho daquilo que você acabou de comentar sobre o professor de tênis, como você acabou de falar, a gente está crescendo, a prática do tênis no Brasil, ela está crescendo e vai crescer muito mais. E a gente vai ter cada vez mais atletas novos, pessoas um pouco mais velhas, uns 40 a mais, que é o meu caso, iniciantes no tênis. Uhum, sim. E muitas vezes as pessoas não têm coordenação motora, Ah, às o vezes risco vai aumentando. não praticou esporte nenhum na É, vida e fala: "Poxa vida, cara, tênis é legal?" É muito legal. Só que se você não começar a praticar da maneira adequada, não tem coordenação, não tem força, às vezes não faz um trabalho prévio de musculação, de treinamento funcional, não faz a preparação física nenhuma e vai para a quadra. é. Então, prestar muita atenção que o André falou aqui em relação a toda essa dinâmica funcional dessa pessoa, se ela tem lateralidade, se ela tem coordenação motora, se tem tempo de bola, Uhum. né? Se tem um gesto ali que está adequado, ou o que, que precisa adequar, então de repente diminuir o espaço. Quem somos nós para ensinar aula de tênis? Mas a gente entende muito da questão motora funcional. Isso é Então, preventivo, né? É exatamente. prevenção. São preventivos. E é aquilo que você acabou de falar. Nosso trabalho em conjunto, assim, tem dois pontos importantes. Esse que você falou, do atleta não sair, e isso para a academia é muito bom, para o atleta é bom, para nós também que estamos ali trabalhando. Mas o trabalho essencial é para a cabeça do atleta. É. Porque um atleta que gosta de jogar tênis, que gosta de jogar beach tênis, ele ficar fora do esporte é a pior coisa que tem. É. E isso da cabeça, até lembrei de alguns casos que eu tive, Sérgio, que assim, o paciente, por mais que ele não teve uma lesão grave, mas se a parte cognitiva não foi trabalhada para chegar nessa estabilidade, por mais que o tornozelo tá estável mecanicamente, eu sinto na mão, testo lá, na cabeça dele não tá. Exato. Mas por quê? Ele não teve essa vivência de transição para chegar na quadra de uma forma orgânica que a gente deseja, ou seja, ele acabou voltando antes do tempo, não fez o tratamento de fisioterapia completo, não retornou à consulta do médico para ter a liberação de retorno para a quadra, e aí isso criou esse medo dele, e é algo que persiste depois para tirar esse medo dessa instabilidade. Eu até falo para ele, poxa, você tá instável emocionalmente mais do que tornozelo. Exato. É difícil, cara. É Difícil. difícil. Eu já tive que, inclusive, um dos pacientes encaminhar para uma psicóloga para tentar trabalhar isso com ele. E foi muito difícil, assim, porque ele tava super bem, só que durante o jogo ele ficava culpando o tornozelo dele de tudo. Que ele errava a bola, o timing da bola, fazia erro não forçado, porque ele achava que o tornozelo dele não era seguro. Ah, que interessante, né? A máxima que a gente gosta de falar, a gente não atende tornozelo, joelho, a gente atende pessoa. É isso aí. Então, entender toda essa parte, a gente falou minimamente ali da avaliação, né? A gente falou da avaliação física funcional do atleta pensando na lesão, mas a gente não trabalha assim, né, André? Sim. A gente pensa nele como um todo.
Tem perguntas ali que a gente vai ter que fazer em relação a como ele se sentiu com essa lesão, o quanto que essa lesão interfere na vida dele, Uhum. na vida esportiva pessoal profissional. Então tem todo um questionário que a gente tem que fazer para entender esse lado emocional, a perda que esse atleta está tendo. De repente o cara tinha um campeonato para jogar e não conseguiu jogar. Então tem tudo isso para a gente exatamente evitar essa cinesiofobia, que é esse medo, É. né? Evitar essa insegurança, essa instabilidade que é física e emocional. A É. gente não consegue dissociar isso das pessoas, né? É. Mas eu percebo assim que normalmente quem desenvolve isso é quem não seguiu o tratamento. O cara que segue, ele tem confiança, volta pra quadra bem, volta assim, recuperado. Então dá muita segurança pra gente. Aliás, esse é um ponto que você falou, só para eu falar uma última coisa aqui que é importante para os fisioterapeutas. Isso é a grande importância do nosso trabalho, que vai muito além só de pensar ali. A gente faz muito essas questões de testar, avaliar movimento, avaliar exercício. Eu vejo isso aí nas redes sociais a rodo, Uhum. né? Vai ser difícil vocês verem eu fazendo esse tipo de coisa, tá? Porque eu gosto de uma coisa que se chama raciocínio clínico. E ele se aplica de uma forma diferente entre pessoas. Nós tratamos pessoas. Então, à medida que você vai raciocinar sobre uma pessoa, não dá para você aplicar a mesma coisa. Você vai ter que aplicar coisas diferentes. Então, trabalhar isso dentro do seu coração e do seu cérebro é extremamente importante. E olhar para um atleta como uma pessoa. Porque isso vai fazer diferença para você. E se você conseguir coordenar e dar uma sequência de trabalho para esse atleta, você vai dar também segurança para ele. Sim. Né? E isso é fundamental para um atleta que tá lidando com a perda, tá saindo do esporte, tá parado, e às vezes a gente trabalha com pessoas que o esporte ele é uma válvula de escape para o estresse do dia a dia e ele não tá conseguindo fazer, cara. Tem gente que fala, cara, tô explodindo. Cara, vai pra academia, faz outras coisas, tal, porque assim, eu tô explodindo de estresse. É. Porque o tênis era É. a válvula de escape dele. Né? Eu tive inclusive um triatleta hoje, que... Triatleta jovem, inclusive, tem 14 anos. Uau! Ele teve um entorse do tornozelo correndo e ele tava, assim, incomodadíssimo de não ter o que fazer. E aí eu até falava pra ele, pô, teus amigos iam adorar que ia estar no videogame, ia estar vendo TV, série e tal. Mas, meu, ele é tão assim, uma cabeça tão de atleta, triatleta é fora da curva, né? E ele, assim, tava incomodado. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, você tem 2 semanas de entorse. E colocaram gesso nele, então tirei o gesso, já coloquei bota. Falei, ó, você vai pra água, você vai poder nadar, pode nadar à vontade. Teu teste clínico tá bom. E quero que você comece a bicicleta. Meu, ele saiu feliz da vida. Ele falou, cara, pô, cheguei aqui sem 0 de exercício, tô saindo com 2 modalidades que é do meu esporte. Eu falei, maravilhoso. Eu falei, cara, pode ir tranquilo. E então, assim, é isso que você falou. Poxa, gente, algo que mudou, né? Até depois eu vou te perguntar da tua área. Algo que mudou na medicina nos últimos anos em entorse de tornozelo. Não imobilizar da forma que não vai permitir que ele tire essa imobilização. Então, por exemplo, um gesso, uma tala, coloca uma bota. Perfeito. Se for até um grau 2, permite que ele ande, se movimente com a bota. Tire a bota, leve ele para fazer algum exercício, água, musculação, membro superior, pode treinar à vontade, não tem problema. Aquilo, né? O músculo libera miocina, ativa a parte hormonal, então isso vai cicatrizar o tecido melhor, vai provocar uma melhor perfusão do tecido, então isso só vai agregar no tratamento. Não use medicações anti-inflamatórios, isso vai atrapalhar a cicatrização do ligamento. Os atletas que me perguntam muito sobre usar órteses do tornozelo, a gente já sabe que as órteses tornozeleiras, comparado com os enfaixamentos, não tem tanta diferença. Então é muito da questão do que o tenista se sente mais confortável de usar. Mas a transição para quadra, eu gosto de colocar, tá? Ou o taping ou a tornozeleira, até para ele sentir um pouco de confiança, ele tá firme ali, para depois a gente tentar tirar. Lembrando que o tênis,
ele... cano alto, médio, baixo, não interfere no entorse de tornozelo. O que interfere é o solado, Uhum. né? Então verificar se o tênis dele pro retorno tem um solado bom e compatível com a quadra, né? Então ele vai com um solado para saibro, numa quadra dura, já tem um risco de lesão. Exato. Então, e o principal, né? Fisioterapia imediato. Exato. Então, não seguro em nenhum momento. Chegou com entorse pra mim, ó. Se você puder marcar o mais rápido possível, já começa a físio. Né? Antes a gente segurava muito, 2, 3 semanas. Então, isso mudou muito. Uma outra evolução dentro do tratamento clínico, que eu faço bastante, é o uso do plasma rico em plaquetas nas lesões de ligamento parcial e total, porque ajuda muito a cicatrização. Então a gente tem boas evidências já em relação ao talo fibular anterior e o fíbulo calcâneo, que realmente faz o atleta ter um retorno mais precoce à quadra e inclusive com mais estabilidade. Então isso agrega muito no tratamento, inclusive na sua fisioterapia, que você deve perceber que isso acelera. Na fisioterapia, o que mudou nesses últimos 5 anos que você viu que realmente isso teve uma evolução, Sérgio? O que mudou foi a nossa visão, né? Antes a gente ficava muito nesse critério. Poxa, vai fazer protocolo Price, Rice, enfim, existe isso até hoje. Acho que alguns casos podem até ser úteis, mas a gente trabalha com funcionalidade. O que é a funcionalidade? É entender, como eu falei anteriormente, qual é o nível de funcionalidade que esse atleta consegue hoje que não gere dor e aumento de inflamação nele. É isso que ele vai fazer. Então, assim, se de repente ele precisa usar uma bandagem, uma órtese ou um RoboFoot, que é aquela botinha que a gente consegue tirar, perfeito. Ele tem necessidade disso? Ok. Por exemplo, em até algumas fraturas, André, a gente não falou de fratura, acho que a gente pode falar isso no próximo programa, mas se for uma fratura estável, que está bem alinhadinha ali, ele pode usar o RoboFoot e tirar para fazer a físio, porque a gente hoje Com na físio, certeza. a gente tem muitos efeitos biofísicos do ultrassom, da terapia combinada, do laser, que ajudam a acelerar esse processo. Sim. Né? Então, assim, não tem motivo mais para imobilização, a não ser que seja uma fratura instável ou algo mais grave de uma sindesmose, uma fratura grave, né? Que realmente ele precisa ficar parado. Fora isso, é movimento. É isso aí. Tá? Movimento dentro daquilo que ele consegue fazer que não gere dor e inflamação. E melhora de funcionalidade. Então, eu prefiro muito mais colocar 2 muletas no meu atleta e ele conseguir deambular com as 2 muletas do que ele ficar de RoboFoot andando mancando. Sim, com certeza. Isso mudou. Porque antigamente a gente era muito assim, coloca RoboFoot, aí o cara vai ficar andando, aí anda de muleta com RoboFoot, aí depois tira o RoboFoot. Hoje em dia não, cara, se é um grau de funcionalidade de marcha que ele consegue fazer sem ter dor, eu prefiro colocar as muletas, ele vai andar normalmente. É isso aí. Só que eu vou diminuir o quê? A carga com as muletas. Que às vezes é o controle de carga naquele momento. Então essa avaliação é essencial. Mas o nosso ponto que mudou é isso, é pensar na funcionalidade do atleta. E pensar nele como um atleta e não como uma pessoa com dor no tornozelo com uma lesão, tá? Então isso modificou bastante. E um outro ponto também, assim, o quanto que essa funcionalidade vai evitar problemas futuros, tá? Então, como a gente já falou, a falta de força, uma articulação mais rígida, uma instabilidade maior, porque esse ligamento também não foi estimulado de forma nenhuma, e a gente sabe que precisa estimular para a gente ter uma cicatrização, né? O edema, que de repente não houve uma drenagem, aí ele ficou localizado ali, isso vai causar problemas futuros também. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar muito precoce. Muito, tá? E isso ajuda muito, que é o que eu falo para meus atletas. Cara, uma coisa é a sua lesão. O André fez o PRP, a gente vai fazer o laser aqui. São coisas que é um tecido lesionado. Outra coisa é o seu pé parado. Sim. Isso aqui a gente consegue trabalhar muito bem. A funcionalidade dele. E a resposta, a literatura comprova isso, é muito mais rápido do que ficar com o pé para cima, tomando anti-inflamatório e com gesso no pé, que nem se deve usar mais nesses casos. Sim. Concorda, André? Com certeza. Já muito ultrapassado, né? Ultrapassado. E Sérgio, aquele paciente que não teve lesão de tornozelo e que você, por exemplo, na fisioterapia,
identificou durante uma avaliação que ele tem um risco maior dentro desses critérios que a gente falou, o que que você propõe para ele como forma preventiva? Qual que é a frequência que você coloca ele, né? Não é um tratamento, mas é uma prevenção. E você faz mais a parte neuromuscular, mais a parte dinâmica, estabilidade. Como que você consegue proteger esse tornozelo de alguém que não tem esse histórico? É lógico que isso vai depender muito da avaliação. Se a gente entender que falta mais estabilidade, a gente vai trabalhar um pouco mais. Mas eu gosto de trabalhar com o corpo inteligente. Uhum. Um corpo inteligente para mim é um corpo forte, estável, dinâmico, potente e ágil. Tudo que o tênis precisa. Exato. Se eu tô pensando nele como tenista, eu tenho isso que aí. trabalhar todos esses critérios. Depois de, falta só estabilidade, vamos colocar ali no Bozu. Cara, não funciona. E, inclusive, Sérgio, esses critérios que você falou, eles são exatamente o que a gente vê nos artigos pro tenista estar apto para desempenhar o tênis pós-entorse, né? Você tá falando de um modo preventivo, então você já tá trabalhando as habilidades que ele precisa ter um tornozelo estável e forte, né? Exato. Então foi A gente tem que perfeito. pensar na funcionalidade do esporte, né, André? É isso aí. O que o tênis exige? Exige força, potência, resistência, controle de movimento, aceleração, desaceleração, lateralidade, salto com mudança de direção. Eu tenho isso para jogar? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Como eu estou em relação a essas variáveis? E aí é por isso que você faz esse teste inicial para saber qual daquelas habilidades tá com mais deficiência para você colocar isso na rotina de tratamento. E às vezes tem alguns que tem todas. Todas? Gente, é muito comum isso, é mais comum do que a gente imagina. É. Mas a gente começa devagar e à medida que a gente vai passando o tempo, esse atleta vai evoluindo muito, cara. Essa semana um atleta deu um depoimento que eu achei muito legal e a gente estava conversando lá, ele estava fazendo um trabalho funcional. Falei, nossa, cara, tem uns 3 meses. Ele falou, 3 meses? Nossa, acho que tem um ano que eu tô aqui. E é interessante que ele é um Passou atlético, joga tênis e ele procurou a gente para prevenir lesões. Ótimo, justíssimo. Então ele passou por um trabalho, ele fez uma avaliação, ele falou, cara, eu quero dar um depoimento porque sábado eu vou jogar um torneio importante. Legal. Eu tô em quarto do ranking, eu vou jogar a final, cara, e lá no torneio eu quero dar um depoimento para vocês. Porque ele passou por uma avaliação onde identificou todos esses fatores, aí ele fez uma parte de fisioterapia para corrigir algumas coisas. Da fisioterapia ele passou um pouco pelo pilates esportivo e foi pro treino funcional, que é onde ele tá hoje. Boa. Treino funcional para tenista. É uma transição bem desenhada, né? Linda. E aí que ele falou, cara, à medida que eu fui passando de fases, eu estou evoluindo na minha performance. No começo do ano eu era 18º no ranking, hoje eu sou 4º. E tô mirando bater no cara que é o mais forte da categoria. Então, assim, cara, isso é uma evolução fantástica, gente. O que a gente tem que pensar? Quando a gente trabalha a prevenção de lesões, a gente automaticamente está trabalhando fatores também que vão melhorar a performance do atleta. Isso é fundamental. É isso aí. Porque todo mundo quer o quê? Performance. Tem um atleta que vai estar na quadra e fala assim, eu vou entrar para brincar. Brincar até o primeiro saque, amigo. Pô, sacou. Depois vai se Acabou. matar na quadra. De bola, Andrezão. Eu acho que uma mensagem também que eu gosto de passar, Sérgio, é a parte pré-treino ou pré-competição. A gente vê muito esses bastidores nos torneios, e aí a gente já fica inflamado, pô, o jogo vai começar. Aí a gente vê, por exemplo, o Nadal fazendo os testes dinâmicos, a gente vê o Djokovic fazendo os alongamentos, o Alcaraz fazendo os treinos com bola, a Iga fazendo uns treinos proprioceptivos. E isso a gente também não vê muito no amador, né? O amador chega do trabalho, se troca, coloca a roupa e já vai pra quadra. Exato. E eu falo isso pros meus pacientes que, para mim, você já entra na quadra com risco. Porque o teu corpo, ele ainda tá pensando nele sentado no escritório e ele nem começou a ativar toda a parte de neurotransmissor, neuromuscular, o seu córtex pré-frontal ainda nem tá colocando toda aquela concentração para você ativar a sua cascata muscular.
E até isso começar a acontecer, já passou 20 minutos do treino. E é justamente nesse começo ali que pode acontecer algo pior. Uhum. Então esse preparo mental, né, dos movimentos que eu vou fazer, movimentos curtos, rápidos, ali 10 minutos antes de você entrar na quadra, o teu corpo começa a estar preparado. E ele enxerga o que ele precisa se dedicar a ficar estável na quadra. Exato. Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer isso comigo, né? Porque, de fato, eu já entro na quadra com outra, outro tipo de corpo, Uhum. né? A minha frequência cardíaca já tá num nível para treinar, a minha mente tá muito focada em estabilidade dos movimentos, a parte neuromuscular tá já preparada para desempenhar as repetições, o que eu vou ser exigido na quadra. Então eu gosto de falar essa mensagem, porque isso faz parte da prevenção, né. Exato. E tanto que, eu sei que tem a correria do dia a dia, mas a gente tem que se desligar. E a gente tem que ligar nossa performance, né? A Exato. gente tem que ligar aquela outra parte do sistema nervoso central, porque é tudo uma conexão, né? A conexão do movimento, ela sai aqui da cabeça primeiro, Exato. né? E ela chega nos músculos e justamente ativando os grupos musculares certos, corretos. Quem, por exemplo, faz outras modalidades, né? Então, por exemplo, alguns dias meus eu por exemplo, corro e depois vou para a quadra do tênis. Se eu não tiver essa transição, eu vou entrar com o mesmo preparo da corrida ou funcionalidade da corrida pro tênis, que é outra variação muscular. Exato. Então eu gosto muito de colocar isso em prática com os meus pacientes. Fala, poxa, faz uma série antes de entrar na quadra. Joelho, tornozelo, ombro, braço, cotovelo, porque isso tudo vai te proteger. É, um grande diferencial que a gente tem no nosso trabalho é esse, André. É fazer essa orientação do aquecimento pré-treino e pré-jogo é uma coisa que está na nossa cartilha de trabalho. Por quê? Eu vou até um pouco além. Se a gente pensar que esse atleta vai treinar à noite, ele ficou o dia todo sentado, né? E a nossa vida, gente, para quem trabalha sentado, ela é péssima. Uhum, Porque assim, ó, você tá no carro sentado, aí chega no escritório sentado. Aí sai para almoçar, senta para almoçar. Aí senta, fica a tarde toda no trabalho de novo, em reunião, sentado. Aí você sai e vai para um esporte que exige o quê? Que você fique de pé e ative toda a musculatura extensora que está toda desligada. Então esse é o primeiro ponto. uhum. Segundo ponto, o que você acabou de falar sobre a questão neural. Então, muitas vezes essa pessoa está associada a um nível de estresse alto, né? Um emocional diferente. Então não está preparado, não está com a cabeça ainda voltada para o treino, né? Sim, Então o aquecimento ele serve para ativar a parte do sistema nervoso central, que é o que liga os músculos, boa. trabalhar a mobilidade articular para preparar essas articulações para receber carga, ativar os músculos para que esses músculos consigam fazer força, ter resistência, ter potência e preparar o corpo também na parte circulatória, que é o coração. Uhum. Você também pode chegar lá e já acelerar ele todo. Então, todo o aquecimento ele tem que envolver todas essas partes. Então, cérebro, coração, articulação e músculo. Olha quanto sistema você tem que ativar em 10, 15 minutos, você vai estar fazendo Exatamente. ali pra entrar na quadra, né. Exato. Mas pode ter certeza que o resultado é outro. É outro. Tanto de a sua adaptação ao treino vai ser completamente diferente, você vai se adaptar muito mais rápido, vai ter uma resposta mais rápido e também a sua performance no treino vai ser completamente diferente. É, com certeza. Sergião, mensagens finais? Legal, gostei muito do programa de hoje. Tema e torce tornozelo, uma coisa que eu gosto bastante, atendo muito. Meu recado para você que é profissional de saúde, estude, porque a gente trouxe algumas evidências importantes aqui. Uhum. Eu acho que a principal delas, André, é que a gente veio desse mecanismo, né, do ficar parado, pé, gesso, cara, isso não existe mais, tá? Os estudos mostram e a nossa prática clínica também. Fisioterapia é movimento. Se você tem uma lesão, se você se movimenta precocemente, o resultado vai ser muito melhor. Nesse primeiro momento que vai ser o controle dos sintomas e com certeza tardiamente você vai se recuperar muito mais rápido e voltar mais rápido para o esporte, tá? Então esse é um ponto importante
e o ponto de prevenção que a gente falou bastante aqui hoje. Então, todos os fatores que a gente colocou aqui que são importantes para que você evite uma lesão. E do fator traumático, muitas vezes a gente não vai conseguir evitar. E se tiver, a gente está aqui para ajudar da melhor forma possível. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, que foi feito com muito carinho, né, Andrezão? É isso aí, Sérgio. Concordo plenamente, expectativa atingida do programa, né? Acho que a gente fica muito feliz em entregar um programa com tanta informação, tanto conteúdo novo, e principalmente porque como o tornozelo é algo que todo mundo sempre vai estar sujeito, né? Exato. E o mais importante é que pé e tornozelo tem músculo, tem ligamento, tem que ser trabalhado, né? Você não tem que trabalhar só ombro, peito, costas, glúteo, coxa. O pé e o tornozelo são articulações importantíssimas que tá carregando todo o teu corpo lá em cima. Então você tem que ter isso na sua rotina de treino, seja na musculação, na fisioterapia, no pilates e sempre com a finalidade do esporte. Então, se for basquete, tênis, futebol, beach tênis, tem que ter esse princípio do esporte, porque isso é a prevenção. E é o que a gente quer aqui nesse programa sempre estar trazendo para os nossos ouvintes. Prevenção, bem-estar, saúde e performance. Boa, Andrezão. Valeu, galera. Até o próximo, hein? Até o Valeu. próximo. Tchau, tchau.